Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, dia 19 de abril. Separei para vocês nessa rodada 10 jogos e no final do vídeo vou deixar aí um bilhete pronto e logo seguido um bingozinho aí pra gente brincar aí nessa rodada de sábado, tá show galera? Já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, né, para fortalecer aí o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui, fechou? E nessa rodada, galera, a gente vai ter esses jogos aqui, ó. Vamos ter Campeonato de Singapura, Liga dos Campeões da CAF, vamos ter Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Francês, Brasileirão Série A e Campeonato aqui dos Estados Unidos, MLS. O primeiro jogo que a gente vai comentar aqui é o jogo que acontece 9h15 da manhã, né? Campeonato de Singapura, a gente vai ter o DPMM contra o Albirex Niigata. Esse jogo aí que, na minha opinião, tá muito bom para gols, né, galera? A gente vai dar uma olhada aí, são duas equipes que têm um ataque efetivo, porém defesas muito vazadas, especialmente o Albirex Niigata, que é o visitante, né? 44 gols marcados, 61 gols sofridos, enquanto o DPMM tem aqui 37 gols marcados, 53 gols sofridos, né? Esse jogo, na minha opinião, tá muito bom aí pro ambos marcos e também para bater muitos gols aí, né? 3 gols ou quem sabe até mais. Confronto direto aqui, a gente vê 3 vitórias do DPMM e 2 empates, né? E como vocês podem ver, os últimos 5 jogos, 4 vezes bateu ambos marcos. Então é um mercado bem interessante aqui para esse confronto. Primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica ambos marcam e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-2 fora, 3-2 para o Albirex Niigata. Agora o próximo jogo aqui, Liga dos Campeões da CAF, a gente vai ter aqui o Mamelodi, né, a equipe da África, contra o time do Al-Ahly, do Egito. Jogo 10 horas da manhã, primeiro jogo vai ser na casa do Mamelodi, né, e acredito que o Mamelodi vai tentar fazer aí um bom resultado nesse primeiro jogo, né, para não sofrer sufoco no segundo, né. Os últimos 5 jogos aqui do Mamelodi, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Al-Ahly, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, são 3 vitórias do Mamelodi e 2 empates, né? Então no confronto direto aí, o Mamelodi costuma levar melhor aí contra essa equipe do Al-Ahly. Então aqui nesse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora, é a dica mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Alemão Bundesliga, vamos ter aqui o Heidenheim jogando em casa contra o Bayern de Munique. Jogo que acontece 10h30 da manhã, o jogo vai ser na casa do Heidenheim, mas na minha opinião aí o Bayern de Munique grande favorito, né? Especialmente que está bem próximo aí de conquistar o título do Campeonato Alemão, né? E eu tô torcendo pro Bayern aí por conta do Harry Kane, né? O cara precisa de um títulozinho, né? O cara é artilheiro, mas título mesmo na carreira o cara não tem, né? Isso porque já passou dos 30 anos, né? Então acredito aí que vai ser um título aí importante não só para o Bayern de Munique, né, que já está acostumado, mas bem mais importante para o Harry Kane, né, para fortalecer a sua carreira. O Heidenheim está na zona do rebaixamento com 22 pontos e o Bayern de Munique aí líder do campeonato com 69 pontos. Bayern de Munique melhor ataque, né? 83 gols marcados, 29 gols sofridos, tem tudo para poder bater aí 100 gols, né, nessa temporada. E os últimos 5 jogos aqui do confronto direto, a gente vai ver 3 vitórias do Bayern de Munique e 1 vitória do Heidenheim. E os jogos, como vocês podem ver, sempre batendo muitos gols, né? 5-4, 4-2, 3-2, 4-2. Então jogo ótimo para gols, tá? Como eu falei, eu acredito no favoritismo do Bayern de Munique, mas para a gente evitar, né, qualquer tipo de zebra, a gente pega o mercado de gols. A primeira opção a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bayern de Munique. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, a gente vai ter o Barcelona jogando em casa contra o Celta de Vigo, 11h15 da manhã esse jogo, né, na minha opinião favoritismo total pro Barcelona, né, especialmente que tá aí nessa campanha aí tentando conquistar o título espanhol, 70 pontos até o momento, são 4 pontos de vantagem, né, pode aumentar para 7 pontos aí essa vantagem, né, especialmente que o Real Madrid vai jogar contra o Athletic Bilbao, que não é um jogo fácil, e o Celta de Vigo por sua vez está aqui em 7º lugar com 43 pontos.
Nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto, 3 vitórias do Barcelona, uma vitória do Celta de Vigo e um empate, né? Então assim, Barcelona costuma levar a melhor e como eu falei, né, pela importância do jogo, Barcelona é grande favorito para vencer. Primeira opção para esse jogo aqui, galera, a gente vai aqui com a dica casa -1 handicap asiático e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Barcelona. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês, Premier League, vamos ter aqui o Aston Villa contra o Newcastle, né? Promete ser um grande jogo, né? 1h30 da tarde esse confronto, Aston Villa vai estar jogando em casa. Na classificação, Aston Villa está em 7º lugar com 54 pontos, vem de 4 vitórias seguidas, né? Vencendo esse jogo, por exemplo, vai a 57, então sobe pelo menos 2 posições de forma momentânea, e entra, né, na 5ª posição, assim, garantindo de forma momentânea aí uma vaga para Champions, né? Obviamente tem que torcer para o tropeço de Chelsea e Manchester City que estão aqui em cima. E o Newcastle, por sua vez, aí 5 vitórias seguidas, né? Tá aqui em 3º lugar com 59 pontos. Vencendo esse jogo aí vai a 62 e vai ser muito importante, né, para poder abrir vantagem aí para cima de Chelsea e do próprio Aston Villa, que são equipes aí que ainda tá nessa briga aqui por vaga na Champions. Os últimos 5 jogos aqui do Aston Villa são 4 vitórias e uma derrota, né? Quase conseguiu aí reverter a situação lá contra o PSG na Champions, né? Mas infelizmente foi eliminado. E o Newcastle, por sua vez aí, que vem de 5 vitórias seguidas, vencendo o Liverpool, vencendo o Manchester United, né, 4-1, e na última rodada vencendo por 5-0 o Crystal Palace. Então tá numa sequência excelente aí o Newcastle. São 3 vitórias do Newcastle, uma vitória do Aston Villa e um empate aí nos últimos 5 jogos desse confronto direto. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, que é, na minha opinião, a dica mais simples de bater, é o ambos marcam, né? Esse ambos marcam aqui, na minha opinião, tá excelente e tem tudo para poder bater. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo, o Campeonato Francês, Ligue 1, vamos ter aqui o Mônaco contra o Strasbourg, jogo que acontece 2 horas da tarde, jogo onde eu vejo o favoritismo do Mônaco, especialmente em casa, né? A equipe está em 2º lugar aí, não tem chance mais de título, porque o PSG já foi campeão antecipadamente, né? Mas é uma equipe que vai brigar para se manter pelo menos entre os 3 melhores e garantir vaga na fase de liga aí, né? Sem ter que participar daqueles playoffs aí da Champions, né? Então é uma equipe que vai tentar buscar essa vitória em casa, e o Strasbourg vai fazendo uma ótima campanha em 6º lugar com 50 pontos, né? Os últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e um empate, uma sequência muito boa. Pode chegar a 53 pontos e pegar aí a 3ª posição de forma momentânea, né? Passando Lille, Lyon e Olympique de Marseille, né? Então promete ser um jogo aí bem interessante. O confronto direto aí entre Mônaco e o Strasbourg são 5 vitórias do Mônaco, né? Mônaco costuma levar aí vantagem nesse confronto direto. E o que pega aqui é que o Mônaco vem de uma vitória muito importante aí nesse confronto direto contra o Olympique de Marseille, né? Então essa vitória aí com certeza acredito vai ajudar a equipe aí a conquistar esses 3 pontos em casa contra o Strasbourg. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né? Mônaco para vencer, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Mônaco. Agora vamos aqui para o Campeonato Alemão, 2ª divisão, né, a Bundesliga 2, a gente vai ter o Schalke 04 jogando em casa contra o Hamburgo, 3h30 da tarde esse jogo, promete ser um jogo bem equilibrado, né, o Hamburgo é líder do campeonato, está aí nessa caminhada tentando ficar entre os 2 melhores e garantir o acesso para a Bundesliga, né, voltar para a Elite, e o Schalke 04 que está aqui no meio da tabela aí, dificilmente vai conquistar aí vaga, até mesmo aqui nesses playoffs aí, para tentar o acesso, né, mas é confronto aí onde a equipe jogando em casa é chata, né? E tem aí essa rivalidade entre essas 2 equipes que já se enfrentaram muitas vezes na Elite, né? E a gente vai ver aqui o confronto direto, a gente vê 3 vitórias do Hamburgo e 2 empates aí nesse confronto, galera. Eu particularmente acredito que vai ser bem equilibrado, né? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter o Corinthians jogando em casa contra o Sport Recife, 4 horas da tarde esse jogo onde eu vejo o favoritismo do Corinthians, né? O Corinthians que está numa sequência ruim de 2 derrotas seguidas no Brasileirão, né? Perdeu para o Palmeiras no Clássico e na última rodada perdeu em casa para o Fluminense, então precisa aí dessa vitória para se recompor e subir na tabela, especialmente jogando em casa, né? O Sport, por sua vez, é a única equipe aí, né? No caso, uma das 3 equipes que ainda não venceram, né? Junto com o Atlético Mineiro e Bahia, o Sport não
venceu ainda, 1 ponto apenas, né, que foi um empate e 3 derrotas. No último jogo acabou perdendo em casa para o Bragantino e não vai viver num momento legal, né, vai ter que melhorar bastante se quiser permanecer na Série A do Brasileirão. Os últimos 5 jogos do confronto direto são 3 vitórias do Corinthians e 2 vitórias do Sport, né, então aí no confronto direto tem um pouquinho de equilíbrio, mas o fator de estar jogando em casa, eu acredito que o Timão vai vencer. A primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, né, Corinthians para vencer esse jogo, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, né? No caso, Corinthians para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Corinthians. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato dos Estados Unidos, MLS, vamos ter o Columbus Crew contra o Inter Miami. 5h30 da tarde esse jogo. O jogo promete ser equilibrado, tá, galera? É um jogo aí que não vai ser fácil pro Inter Miami. O Columbus Crew aí é a equipe que ainda não perdeu, junto com o Inter Miami também que não perdeu, né? Mas o Columbus Crew aí é líder do campeonato com 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, somando 18 pontos. Já o Inter Miami tem 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, com 15 pontos. Pode pegar a liderança vencendo esse jogo, né? Então é um confronto direto aí valendo liderança pro Inter Miami, né? E nos últimos 5 jogos aqui do confronto direto, a gente vê 3 vitórias do Inter Miami, 1 vitória do Columbus Crew e 1 empate, né? Então, assim, o Inter Miami costuma levar melhor, mas pelo momento que vai vivendo o Columbus Crew, não sei se vale a pena a gente pegar uma vitória aqui do Inter Miami. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 fora, talvez um empate de 2-2. Agora vamos para o nosso último jogo, né, o grande clássico aí dessa rodada, né, Vasco e Flamengo aí pelo Brasileirão. Vasco vai estar jogando em casa, 6h30 da tarde esse confronto. Na classificação a gente vê Flamengo líder do campeonato, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né, 10 pontos. Tem um saldo de gol melhor do que o Palmeiras, por isso que está à frente, né, tem a mesma pontuação do Palmeiras, porém um saldo de gol melhor. E na última rodada goleou o Juventude por 6-0, né, então querendo ou não isso aí dá uma motivação extra para esse clássico, né. E o Vasco por sua vez está em 7º lugar, 2 vitórias e 2 derrotas, né. Na última rodada acabou perdendo para o Ceará por 2-1 e venceu seus 2 jogos em casa, né, contra Santos na primeira rodada, e na terceira rodada o Sport Recife foi a vítima. O confronto direto entre Flamengo e Vasco, a gente vai dar uma olhada. O Flamengo venceu 4 vezes e o Vasco teve um empate, né? No caso o Vasco não venceu, né? 4 vitórias do Flamengo e um empate, então tem esse tabu aí pro Vasco tentar quebrar, né? Quebrar essa sequência aí de vitórias do Flamengo nesse confronto direto. A primeira opção que eu vou pegar aqui, galera, se tratando de clássico, né? A gente vai com mais de 1,5 gols na partida, que é a dica mais segura, né? E a segunda opção, fora vence, né? Querendo ou não, o Flamengo tem favoritismo nesse jogo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Flamengo. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de sábado. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó.